No livro de Josué, capítulo 24, texto para a meditação desta noite estará entre os versículos 14 e 25. Você escolheu estar aqui hoje. Com certeza você tinha opções, mas você escolheu estar aqui nesta noite. Você que está nos assistindo escolheu ouvir hoje a mensagem de Deus pela internet. A nossa história, meus queridos, ela se baseia em escolhas. Nós estamos todo o tempo fazendo escolhas. O homem tem o livre-arbítrio e ele pode escolher o caminho que ele deve seguir. Deus deu esse livre-arbítrio, o homem escolhe o caminho que deve seguir. Desta forma, está claro que o progresso na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, vai depender da escolha que ele fizer. E, se depende da escolha, necessário se faz uma orientação correta para que se faça a escolha eficaz, a escolha realmente que é a certa. Caso contrário, nossa vida fica ao acaso. E é bem provável que nós não venhamos a ter um bom resultado nas escolhas que tivermos, se não tivermos uma boa orientação. Hoje nós vamos meditar não sobre mais uma opção, não sobre mais um caminho, mas nós estaremos meditando sobre a opção, sobre o caminho. Leamos o texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui Josué estava falando para o povo, ele estava se dirigindo ao povo de Israel. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Quem era Josué? Josué, ele era filho de Num. Ele foi o escolhido por Deus para substituir a Moisés, para que acabasse de conduzir o povo à terra prometida. O Senhor escolheu a Josué porque gostou da postura de Josué.
como ele vinha se conduzindo. E disse, fez uma promessa a Josué, que assim como ele foi com Moisés, seria com ele Josué, mas que ele atentasse para a lei do Senhor, e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas fizesse conforme estava na lei do Senhor. Ou seja, ele deveria ser fiel somente a Deus, e Josué assim foi. Foi fiel e obteve êxito, porque em todo o seu percorrer ali, ele venceu as guerras, teve êxito, porque era um homem protegido por Deus, porque servia somente ao Senhor. Ganhou todas as guerras e Deus era com ele, porque ele era um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem que confiava somente em Deus, que não depositava sua confiança em nenhuma outra entidade, mas somente em Deus. Pois bem, este povo de Israel, que foi guardado ali por Deus, Deus operou maravilhas no meio daquele povo. Desde a época em que começou a tirar ele da escravidão do Egito. Operou aquelas maravilhas no Egito e tirou. Ao longo também do deserto guardou aquele povo. Aquele povo via o poder de Deus, que Deus cuidava dele em todo o momento. Entretanto, esse povo tinha uma atitude dúbia. Ou alguns daquele povo também tinham esse tipo de atitude. Não eram convincentes de que serviam somente a Deus. Eles carregavam coisas do passado, talvez por terem convivido com outros povos, com outras pessoas, deixaram-se influenciar e tinham adoração a outros deuses. Falavam em Deus, mas não eram somente de Deus. Confiavam em outras entidades, em outros deuses. Frutos, justamente, como falamos, da convivência com outros povos. Diante disso, diante desta situação, o que fez Josué? Resolveu fazer um concerto com aquele povo e convidá-lo a uma escolha. Chegou para aquele povo e colocou ele na parede e convidou a uma escolha. Nós vemos aqui que após o apelo que não abandonassem a Deus, no versículo 14, agora pois temei ao Senhor e servi-o com santidade e verdade, Josué coloca então um dilema diante daquele povo. O versículo 15 diz isso. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou os que estavam da além do rio. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dilema. Olha só. Ou vocês escolhem servir ao Deus verdadeiro, ou vão servir a outros deuses. Não tem como conciliar. Não dá para conciliar de jeito nenhum. Ou é um, ou é outro. Um dilema. Esse é um dilema universal. Ou servir a deuses falsos, ou servir ao Deus verdadeiro. No tocante à fé, meus queridos, não há meio termo. Nós não podemos ter dois deuses. Não podemos. Ou nós resolvemos ser como Josué e servir a Jesus, que é o próprio Deus, ou vamos obedecer à nossa própria vontade. Josué alertou aquele povo de que eles deveriam servir a Deus somente. E este alerta atravessa a história e vem sido anunciado a todo o povo. Olha, vocês precisam servir somente ao Deus verdadeiro. Vivemos em um mundo que não quer se dobrar à verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus. Não quer se dobrar ao Senhor dos exércitos, ao único Deus verdadeiro. Estamos vivendo um mundo dessa forma. Os homens, eles estão criando as suas próprias verdades, os seus achismos. Começam a dizer, olha, não se preocupe com Deus. Isto não importa. Importa é você ter uma fé. A gente costuma ouvir, basta ter fé em algo, dizem alguns. Ou não conscientes do que Deus ensina, dizem até acreditar em Deus, mas clamam a outros deuses,
clamam a outras entidades e atribuem o êxito, muitas vezes, em suas vidas, as graças, as bênçãos recebidas, em vez de colocar e engrandecer a Deus, por isso engrandecem outros nomes. Como acontecia naquela época, ainda acontece hoje em dia. Em Mateus 6,24 nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor Jesus já fala sobre isso, e a palavra de Deus ao longo dela toda vem discorrendo sobre isso. Nós precisamos somente adorar a um Deus, o Deus verdadeiro. Nós podemos ter somente um Deus. É a escolha eficaz. A escolha eficaz é escolher o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Porque a sua palavra diz lá, e a sua palavra não mente, no Evangelho de João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus é o próprio Deus. Por isso que quando nós nos referimos aqui a Deus e falamos o nome de Jesus, estamos falando na mesma pessoa, porque Jesus é Deus. E quando ele coloca esse dilema, e aquele povo ali começa a ouvir, ele acrescenta: deitai fora os falsos deuses. Ou seja, não se estará servindo ao Senhor com sinceridade e em verdade, se você coloca a sua fé, ainda que em paralelo, com outros deuses. Você não pode colocar a sua fé em paralelo. E o homem, ele tem vivido desta forma ao longo da história. Muitos têm vivido assim. Eu acredito em Deus, sim, pastor, mas eu vou e peço para outra entidade. Não. A palavra de Deus condena tal atitude. Você precisa se livrar disso. E você precisa se livrar nesta noite disso. Escolhei a quem vós servi. É a verdade que encontramos em Mateus 6,24, que não podemos servir a dois senhores, também é exemplificada nesse versículo 15. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que a gente vai descobrindo. O versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, aí ele diz uma outra coisa. Então tá, parece mal? Escolhei a quem vós servis. Note que ele não disse para servir aos outros deuses totalmente. Ele diz: ou você serve aos deuses dos vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Ele dá uma opção, tipo assim, você tem que se definir o que você quer. Defina-se. Mas ele aponta para o correto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é esta a decisão correta que você precisa tomar. Esta é a decisão correta. Um ou outro. Um ou outro. Em quem, meu amigo, você tem posto a sua confiança ao longo de toda a sua vida? Em quem você tem posto a sua confiança? A quem você tem clamado quando está em necessidade? Em quem sua fé está firmada? Você clama somente a Deus ou você clama a outra entidade? Você clama a um Deus falso? Você precisa estar atento a isso. Muitos dizem assim: pastor, eu confio em Deus, acredito. O demônio também acredita e estremece. Não basta somente acreditar que Deus existe. Você precisa tê-lo como Senhor de sua vida. Ah, pastor, tudo bem, mas eu peço a uma entidade para interceder por mim diante de Deus. Meu amado, só Jesus Cristo intercede diante do Senhor. Isto é dele, somente dele. A palavra nos mostra que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 não deixa dúvida. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele é o mediador. Ele hoje é o mediador. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, o artigo definindo-o como sendo o único, o caminho. Eu sou a verdade, a única verdade e a vida.
E aí ele completa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz: ninguém vem ao Pai por mim, ou você pode. Não, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se coloca sendo o único meio de você chegar a Deus. Ele é o único que intercede. Romanos 8,34, nós podemos ainda ler: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Querido, só Jesus Cristo intercede diante de Deus por nós. Nós podemos orar a Deus diretamente, porque a sua morte vicária fez com que essa separação que existia entre o Deus verdadeiro e os homens caísse por terra. Quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, que separava realmente o lugar santíssimo de Deus, e havia antes um sacerdote que ia ali fazer as oferendas pelos pecados. Isso acabou com a morte de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. E Jesus é quem intercede por nós. Então não coloque, querido, a sua esperança em deuses falsos. Não coloque. Hoje é a noite de você compreender que somente Jesus Cristo salva e só Ele intercede diante de Deus. Só Ele intercede diante de Deus, meu amado. E aquele povo, ali já no versículo 16, fez uma declaração que deve ser feita por todos nós. Veja o que ele disse: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Meu querido, isso realmente tem que estar vivo na nossa mente, em nosso coração. Nunca deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Essa, meu amigo, é a escolha eficaz. Servir exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. O não servir a Deus é considerado uma transgressão, um pecado, algo grave que o Senhor não se agrada. O versículo 19 deixa claro: então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Precisamos então tomar cuidado, porque se nós não depositamos toda a nossa confiança somente no Deus verdadeiro, nós estamos transgredindo, nós estamos pecando, e o Senhor não se agrada disso. Você quer que o Senhor se agrade de você, não quer? Então você precisa servir somente a Ele. Você precisa servir somente a Ele. A palavra de Deus, ela nos mostra exemplos de pessoas que fizeram escolhas, tiveram oportunidade. Nós iniciamos aqui falando que a nossa vida ela é feita de escolhas, e também não era diferente com os nossos antepassados. Em Lucas 18 a 25, encontramos a narrativa ali de um jovem muito rico. E aquele jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele falou: deve guardar as leis e tudo. Isso tudo eu tenho feito. Aí Jesus virou para ele e disse o seguinte: mas te falta uma coisa só. Pega tudo o que você tem. Ele não disse para dar não, ele disse lá: reparte e me segue. Sabe o que aquele jovem fez? Muitos de vocês sabem porque conhecem a história. Aquele jovem se entristeceu porque era um homem muito rico. E ele virou as costas para o Senhor Jesus, foi embora seguir a vida dele. Talvez aquele jovem pensasse assim consigo: deixa eu aproveitar a minha vida, eu sou uma pessoa muito jovem, ainda tenho muito que ganhar, solucionar primeiro os meus problemas financeiros. Meu querido, uma das atitudes piores que se pode ter é virar as costas para o Senhor Jesus. Aquele jovem ali, no vigor da sua mocidade,
Ele, ao invés de colocar toda a sua mocidade, todo o seu vigor à disposição do Senhor, ele vira as costas por causa dos seus interesses particulares. Quantas pessoas hoje estão fazendo isso? Estão virando as costas para o Senhor Jesus porque precisam fazer isso ou aquilo primeiro. Meu querido, nós não sabemos o rumo de nossas vidas. Nós estamos caminhando para o final dos tempos, pois os sinais do Senhor se mostram a cada dia. E é necessário que você compreenda isso, meu querido. É necessário que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Não vire as costas para o Senhor Jesus como virou aquele homem. Ninguém que preze a Deus vai abrir mão da sua juventude, do seu vigor e deixar de servi-lo com todo o ardor. Não podemos fazer isso. E você? Por quanto tempo você vai adiar sua decisão? Por quanto tempo mais você vai adiar sua decisão? Mas existem pessoas que tomam decisões corretas. E é esta decisão aqui de um outro personagem, Zaqueu. Zaqueu fez a escolha correta, fez a escolha eficaz. Apesar de ser um homem influente, apesar de ser um homem rico, resolveu abandonar tudo por causa de Jesus. Seu relato encontra-se em Lucas 19, de 1 a 10. Ele desprezou o senhorio das riquezas para submeter-se à vontade de Jesus. Ah, meus queridos, que decisão sábia! Optou pela escolha eficaz, uma escolha feliz. Abriu mão de posição social, abandonou o comodismo, driblou as adversidades. Ele tinha, quando chegou, que ele soube que Jesus ia passar por ali, ele tinha baixa estatura e chegou e viu uma multidão à sua frente. Eram os obstáculos, mas Zaqueu não se intimidou. Zaqueu transpôs aqueles obstáculos à multidão. Apesar da sua baixa estatura, ele galgou, subiu em uma figueira brava para justamente contemplar o semblante terno e amoroso de Jesus. Que decisão sábia! Ah, que decisão sábia de Zaqueu! Abandonou tudo aquilo, abandonou todas as suas riquezas e ouviu de Jesus. Hoje teve salvação nesta casa, quando Jesus terminou ali falando com ele. Você não gostaria de ter essa atitude hoje, meu amigo? Quais são os obstáculos que estão à sua frente? Tradição de família, o trabalho. Meu amigo, você precisa transpor esses obstáculos. Você precisa romper com esses obstáculos. Porque a verdade diz que só o Senhor merece adoração. Não é o pastor Alberto quem diz isso, mas é a palavra de Deus. É o próprio Deus quem diz. Eu sou o caminho, ele diz. Eu não sou mais uma opção. Jesus não diz, olha só, eu sou mais. Não, eu sou o caminho. Só pode haver salvação no Senhor Jesus. Zaqueu fez assim. As riquezas passageiras desta vida foram subestimadas pelas riquezas da vida eterna, da salvação em Jesus. Nestes dois exemplos, vemos então duas atitudes, ou melhor, duas consequências entre aqueles que aceitam o Senhor Jesus e os que viram as costas para Jesus. Aquele homem primeiro virou as costas para o Senhor Jesus. E deve ter tido uma consequência grave. Mas Zaqueu não. Zaqueu passou por cima de tudo e adorou somente ao Senhor Jesus. Você que nos visita nesta noite, que ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo, você que nos assiste agora neste momento, que ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo, qual vai ser a sua escolha? Você vai continuar postergando esta decisão? Você vai continuar vivendo desta forma, quando Jesus está dizendo, olha só, eu sou o caminho. Você precisa somente me adorar. Não ponha a sua confiança em outros deuses. Jesus está falando isso ao seu coração nesta noite. Você vai continuar? Qual vai ser a sua escolha? Josué escolheu. Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vós, que escolhereis? Que escolhereis? Servir ao Senhor ou servir ao pecado? Servir ao Senhor ou servir ao mundo e às suas concupiscências? Fujam, filho, das ideias e falsas verdades que têm apoio somente no ensino de homens que não conhecem nada da palavra de Deus. Você precisa tomar a decisão por Jesus Cristo, pois só nele há salvação. Só Ele pode interceder diante do Pai. E é nele que você tem que pôr a sua confiança, pois esta é a escolha eficaz. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar agora entoando o hino.